Aleluia, essa é a verdade do Evangelho. Cristo vive em mim, Cristo vive em nós, amém, irmãos, aleluia. Você sabe que essa palavra, né, que nós vamos compartilhar hoje, e eu já quero ler com você lá em Gálatas 2, vamos para lá, Gálatas capítulo 2, versículo 19, exatamente essa porção que nós estamos cantando. Cristo vive em mim, é isso que Paulo diz, Gálatas 2, versículo 19, acompanha aí, diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Aleluia, irmãos. Vamos ler, eu vou ler na verdade, na versão ampliada, preste bem atenção, diz assim: porque eu, através da lei, sob a operação da maldição da lei, morri na morte de Cristo por mim, eu mesmo, para a lei e para todas as exigências que a lei tinha sobre mim, para que eu possa daqui em diante viver para e por Deus. Fui crucificado com Cristo, nele compartilhei de sua crucificação. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo, o Messias, vive em mim. E a vida que vivo agora no corpo, eu vivo pela fé, pela aderência, dependência e completa confiança no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Portanto, não trato o dom gracioso de Deus como sendo algo de menor importância, e não destruo o seu exato propósito. Não ponho de lado, nem invalido, nem frustro, nem anulo a graça, favor imerecido de Deus. Pois se a justificação, a justiça, a absolvição da culpa, vem pela observação do ritual da lei, então Cristo, o Messias, morreu à toa, e para nenhum propósito, e em vão. Sua morte foi então inteiramente supérflua. Aleluia, irmãos, que poderoso, né? Nessa versão, essa passagem. E você sabe que essa passagem aqui, ela é uma das, não tem como dizer que uma passagem talvez é mais poderosa que a outra, né? Porque a palavra de Deus, ela é fantástica, mas essa porção, né? Ela é muito conhecida, e ela é poderosíssima, né? É uma espécie de sentença do Evangelho, né? Existem palavras, existem porções, né? Esse agrupamento de versículos, que eles são sentenças do Evangelho, ele por si só, né? Aqui nós vemos alguns versículos, mas se nós pegar o 19 e o 20, ou melhor o 20 e 21, vai ter aqui a síntese do Evangelho, porque aqui a gente vai ver que é uma conclusão, né, de Paulo, não do livro de Gálatas, mas a conclusão do pensamento que ele está, lembra, né, que nós estamos falando do capítulo 2, sobre a atuação, ou melhor, a atitude de Pedro e de Barnabé em relação aos gentios, quando os judeus chegaram. E aí Paulo então, ele repreende tanto Pedro quanto Barnabé, porque na carta inteira o propósito de Paulo é defender a justificação pela fé, é dizer que a pessoa não é aceita por Deus segundo aquilo que ela faz, segundo a obediência dela. Então Paulo está usando aqui de argumentos para dizer para os irmãos que a salvação, ela é pela graça mediante a fé. E esse é o resultado do Evangelho. Então Paulo vai dizer, gente, é o seguinte, né, vamos usar aqui as minhas palavras agora, a versão Mateus Fernandes atualizada, 2024. Paulo está dizendo, gente, é o seguinte, o Evangelho é esse, nós morremos com Cristo, e nós ressuscitamos com Ele, agora nós somos uma nova criação, nós somos uma nova criatura. Esse é basicamente o Evangelho.
Então, quando nós vamos falar essa sentença, eu já estou crucificado com Cristo, eu fui crucificado com Cristo, isso aqui é um fato determinado, é um fato concluído. Existem muitos cristãos, e talvez era o seu caso até hoje, que você acha que ainda precisa crucificar alguma coisa, você acha que ainda precisa morrer, mas o Evangelho é sentença, ok? A obra de Cristo, ela é completa, ela é plena, já aconteceu todas as coisas em Cristo. E assim, da mesma maneira que Adão, nós estávamos em Adão, lembra? Por causa da criação, potencialmente todos nós, todos aqueles que vieram depois de Adão, eles estavam em Adão no pecado, Adão sendo representante. Então você já sabe que ninguém é pecador porque ele peca, ele é pecador porque nasceu de Adão, amém? Ele nasceu de Adão, então ele é pecador. Isso fala de uma posição, isso fala de uma herança. Então eu sou herdeiro. Eu e você compartilhamos, antes de crer em Jesus, da mesma natureza de Adão. Então agora, independente das atitudes, sejam boas ou sejam ruins, não muda a natureza, está em Adão, é pecador. Só que agora a boa nova é qual? A boa nova é Cristo. A boa nova é o Evangelho, né? A boa nova é que Deus enviou o seu Filho para nos salvar. Então, quando nós cremos em Cristo agora, nós mudamos, a nossa posição foi mudada. Nós não estamos mais em Adão, nós estamos agora em Cristo. A natureza foi mudada, entende? E agora eu e você nos tornamos herdeiros de Deus. Antes nós éramos herdeiros de Adão, agora nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiro com Cristo, como diz Romanos 8. Essa é uma posição. Então, algo que eu e você precisamos de entender, e aqui existem inúmeras implicações, eu vou falar de algumas hoje, em relação à obra de Cristo, mas para nos ajudar no entendimento. Cristo, ele não veio, preste bem atenção, Cristo não veio para melhorar a sua vida. Cristo não foi enviado por Deus para auxílio, para agora você se tornar uma pessoa melhor. Não é esse o objetivo. Jesus também não veio, preste bem atenção que eu vou falar hoje, corre o risco de escandalizar você. Jesus também não veio para ser um exemplo. Muitas pessoas acreditam que Jesus veio para ser um exemplo. Não, Jesus não veio para ser um exemplo. Mas Jesus foi enviado para ser o nosso substituto. Jesus veio para nos substituir, ok? Isso aqui é a base que você precisa estar sobre ela. Então, muitas pessoas, né? Lembra que Jesus pergunta, você vai associando alguns versículos e algumas, enfim, passagens que você conhece. Jesus pergunta para os seus discípulos quem as pessoas dizem que ele é, lembra? Mateus 16. Aí lembra a resposta? Alguns dizem que o Senhor é um profeta. Alguns diziam que o Senhor é um mestre, né? Eles falam tanto de coisa. Aí Jesus pergunta, tá, mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro diz, não, tu és o Cristo. Cristo é o Messias, o prometido, tá ligado com a salvação. Aí tu és o Filho do Deus vivo, ponto. Então muitas pessoas acreditam que Jesus é um mestre. Muitas pessoas acreditam que Jesus é esse exemplo, esse modelo. Mas Jesus na verdade não é esse o objetivo de Deus. Por quê? Se você, vamos imaginar, alguém está em Adão, ele é pecador, ok? Então agora, um pecador, olhando para Jesus como exemplo, você acha que ele pode ser transformado? Você acha que a natureza dele pode mudar, simplesmente olhar um bom exemplo? Ao máximo que vai mudar, sabe o que é? É o comportamento dele. Como é que nós fizemos com as crianças, né? Constantemente eu faço isso, de maneira profética. Eu pego uma criança, tem uma criança ali, né, por exemplo, os meus filhos. Aí tem uma outra criança, vem, né, bem quietinha no colo. Eu disse, olha ali, viu, o fulano. Bem quietinho, não chora, não incomoda. Ou seja, o que eu estou dizendo? Ele está sendo um exemplo. O fato daquela criança estar sendo um exemplo, meu filho vai ser salvo por causa disso, olhar para um exemplo? O máximo que ele vai fazer, ele vai dizer, eu vou ter que fazer igual aquela criança, é isso que meu pai está dizendo. Só que ele pode fazer isso de maneira espontânea? Não, ele vai fazer isso de maneira obrigatória.
É por isso que muitos cristãos, eles não conseguem viver em liberdade. É porque ele olha para um cristão modelo. Ele olha para um cristão modelo. Nem vão chegar em Jesus, eu vou chegar em Jesus. Ele olha para um cristão modelo, ele diz: eu preciso de ser igual àquela pessoa. Eu preciso de ser igual àquele irmão. Olha aquele irmão lá orando. Olha aquele irmão lá expulsando demônios. Olha aquele irmão pregando. Olha, então eu preciso ser igual a ele. E aí lembra que nós falamos domingo, né? Daquela roupa apertada, daquele calçado apertado. E aí você usa lá um exemplo, e aí fica olhando para aquele lá, e aí tenta ser ele. Só que você até pode começar a imitar ele. Você até pode começar a tornar parecido os seus gestos, a sua fala igual a ele. Só que em algum momento você vai dizer: cara, não está fluindo o negócio. Não está fluindo, parece que eu estou me perdendo. Eu era de um jeito, agora estou tentando ser de outro. Mas aí eu não sou igual ao outro e também não sou igual eu sou. Então na verdade nem sei quem eu sou. E aí você fica naquela coisa, naquela crise de identidade. Mesmo sendo cristão e conhecendo Jesus. Aí você está: mas quem é que eu sou agora? Mas vamos lá, olha, aí muitas pessoas olham para Jesus. E aí tem um livro, tem um filme, né? Esqueci o nome do autor. Que diz assim: em seu lugar, o que faria Jesus? Quando já ouviram esse filme, já viram esse livro? Alguns, pesquisa no Google. Os meus exemplos não dão certo, irmãos. Paulinho, eu dei 5 pila para ele ali levantar a mão antes. Domingo eu falei aqui do Mundo Fantástico de Bob, os irmãos não conhecem. Estou me sentindo o pastor Adroaldo aqui agora. Em seus passos, o que faria Jesus? Então, por exemplo, você está lá discutindo com o seu marido. Não você, desculpa, outros. Sempre me esqueço dessa parte. E aí você pensa: lembra que existia até uma pulseira, irmãos? Não lembro mesmo. Meu Deus do céu. Eu acho que tinha até uma pulseira com as iniciais, para você não esquecer de imitar Jesus. Então imagina você estar discutindo com seu marido, você lembra, olha para a pulseira. O que faria Jesus nessa hora? Jesus não ia tirar ele pela janela. Não ia também dar com a cadeira nas costas dele. Não ia pegar essa faca e dizer para ele sair daqui. Jesus também não ia gritar. Jesus, eu acho que não ia fazer nada. Jesus ia ficar quieto. E aí você fica quieto. Por fora, mas por dentro você está gritando. Por dentro você está... Aí você está lá agora, a minha esposa chamou a minha sogra para ficar lá em casa 3 semanas. Você está preparado para chamar a esposa para dar aquela, né, aquela pegada. Você olha para a pulseira. E o que faria Jesus? Jesus acho que não ia xingar. Jesus ia ficar quieto. Aí você fica quieto por fora, mas por dentro você está querendo que a sua sogra vá com Deus. E aí você vai vivendo uma vida tentando fazer algo para se tornar parecido com quem? Com Jesus agora. Pastor, mas não é fácil, pastor. É que Jesus era Jesus, né? E aí você está tentando, pastor, mas tem um texto que diz, Paulo diz, 1 Coríntios capítulo 11, se eu não me engano, versículo 1, né? Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Muita gente usa isso, tem que imitar Paulo, tem que imitar Cristo. É que deles esquece de ler o contexto. Depois eu vou ler para você. Esquece de ler o contexto que Paulo está dizendo. E aí você fica olhando agora para Jesus, e você olha para você, para as suas atitudes, para as suas vontades, você diz: cara, eu acho que eu não sou crente nada. E aí você vai tendo uma transformação, só que ela é por fora. Você faz algumas coisas ou não faz outras coisas, mas aquilo é exterior. E eu quero dizer que é desta maneira que um religioso é formado. Só que quando você vai entender o que esse versículo quer dizer, que eu estou crucificado com Cristo, irmãos, você nunca mais vai tentar fazer alguma coisa. Você nunca mais vai tentar se tornar parecido com Jesus, sabia?
Por quê? Porque a verdade do Evangelho, ela diz que você já é. Você já é como Cristo. Pastor, o senhor não me conhece. O senhor não conhece lá em casa minha esposa, meu marido. E sabe por que ele é assim ainda? É porque ele ainda não crê que ele é como Jesus. Mas vamos ler alguns versículos aqui. Paulo diz, irmãos, ele começa a história dizendo o quê? Ele está falando da lei e graça, lembra? Ele começa a história dizendo, gente, é o seguinte, por quê? Mediante a lei, porque eu, mediante a lei, versículo 19, mediante a própria lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Então ele está falando o que aqui? De morte. Morte. E nós precisamos entender a implicação da morte de Cristo. Eu quero com você agora lá para Romanos 7. As implicações dessa morte. Eu e você precisamos de crer, irmãos. A revelação. De que nós já morremos. Pastor, mas não tem que morrer todo dia? Não, já morreu em Cristo. Olha só o que diz o texto, Romanos 7, vamos acompanhar juntos aqui. Romanos 7, versículo 1 diz assim: ou vocês não sabem, irmãos, opa, você está falando com nós aqui, né? Pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre uma pessoa apenas enquanto ela está viva. Aí Paulo vai dizer, por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei ao seu marido, enquanto ele vive. Mas, se o marido morrer, ela ficará livre da lei conjugal, de modo que será considerada adúltera se, enquanto o marido estiver vivo, ela se unir com outro homem. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei, e não será adúltera se casar com outro homem. Assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei. Como nós morremos, Paulo vai dizer? Por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro agora, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus, porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, estamos livres da lei. Por quê? Pois morremos para aquilo que estávamos sujeitos, para que sirvamos da maneira nova, segundo o Espírito, e não da maneira antiga, segundo a letra. Então vamos lá. Paulo está falando aqui para os judeus. Os judeus, eles receberam a lei. Então agora Paulo está dizendo que os judeus, eles estavam casados com a lei. A lei é como se fosse o marido. Só que agora Deus enviou Jesus. Mas para que os judeus casassem com Jesus, precisava de alguém morrer. Para quê? Para poder casar de novo. Ele está fazendo uma analogia aqui. Então Paulo está dizendo para mim e para você, e aí ele usa os judeus pelas leis, os mandamentos, por tudo isso, mas para mim e para você nós aplicamos com as leis. Lembra que eu falei domingo? As leis que nós criamos, aquela tentativa de fazer coisas para ser aceito por Deus. Então agora eu e você não necessitamos de fazer coisas para ser aceito por Deus. Por quê? Porque agora nós morremos para essa lei, a lei das obras. Lembra que nós falamos? A lei das obras. Por que que nós morremos? Ou melhor, como que nós morremos? Jesus Cristo, nosso substituto, Ele morreu no nosso lugar. Então preste atenção, quando nós estávamos casados com a lei, que era esse marido, de que maneira que eu me relacionava com ele? Através das obras. Através das obras. E esse marido, ele é perfeito, a lei é perfeita.
Então esse marido, ele nunca fica satisfeito, porque sempre está faltando alguma coisa. Então são as obras da lei, as obras para tentar agradar a lei, as obras para tentar satisfazer a lei, e isso vai se tornando cansativo, pesado. Então o que Deus faz? Deus envia Jesus para morrer no nosso lugar. Então Jesus agora nos substitui, ok? Jesus toma o nosso lugar, porque eu e você não conseguimos cumprir a lei, ok? Não conseguimos cumprir a lei. Nós éramos pecadores, e havia uma sentença sobre os pecadores. Qual é a sentença? Morte. Só que aí vem Deus, envia Jesus, e Ele pega a minha e a sua sentença, ok? E Ele vai para aquela cruz, e o texto que nós lemos diz que Ele foi crucificado. Só que quando Ele foi crucificado, irmãos, isso aqui que é o fantástico da graça. Quando Ele foi crucificado no nosso lugar. Porque Jesus, Ele cumpriu a lei, sim ou não? Jesus era perfeito, sim ou não? Então Jesus estava condenado à morte, sim ou não? Não, Ele pegou a nossa condenação. Então Jesus, Ele não pecou. Lá em 2 Coríntios 5:21, lembra? Deus o fez pecado. Como que Deus o fez pecado? Pegou o nosso pecado e colocou sobre Jesus. E agora Jesus, Ele foi para a cruz. Por quê? Porque Ele pecou? Não. Só que na verdade, quando Jesus está na cruz, irmãos, é eu e você também que estamos lá. Da mesma maneira que quando Adão pecou, eu e você estávamos com Adão lá. E por isso nós nos tornamos pecadores. Agora no pagamento, na crucificação, quando Jesus estava sendo crucificado, quem estava com Ele? Eu e você estávamos com Ele. Então eu e você não morremos, Cristo morreu no nosso lugar, Ele nos substituiu. Então eu e você já fomos crucificados com Cristo. Isso aqui é determinante, irmãos. Quando nós fomos crucificados, o que aconteceu? O nosso pecado foi perdoado, amém? É por isso que não tem mais condenação sobre a sua vida. É por isso que eu e você não precisamos mais ter obras da lei para ser aceito por Deus. Porque Cristo pagou, Cristo resolveu. Só que a crucificação é essa primeira parte. Nós estávamos em Cristo na morte, amém? Mas nós ainda estamos em Cristo, aonde? Na ressurreição. Oh, irmãos, isso aqui é profundo demais. Vamos ler agora Romanos 6, versículo 3, volta um pouquinho. Romanos 6, versículo 3 diz: ou será que vocês ignoram, vamos lá, que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com Ele. A pergunta é, o texto está dizendo que a nossa velha natureza foi ou irá ser crucificada? Foi, isso é passado. Pastor, é que eu ainda tenho que morrer para o pecado. Não, você ainda não creu. Você já morreu. Pastor, é que tem que morrer todo dia um pouquinho, né? Já aconteceu. Pastor, é que a minha velha natureza, às vezes ela quer ressuscitar. Não, irmãos. Não existe isso. Porque ela foi crucificada com Cristo. E quando Cristo ressuscitou, Ele ressuscitou pecador? Ele ressuscitou como? Justo? Perfeito? Aceito por Deus? Então por que você acha que quando você nasceu de novo, você nasceu ainda com pecado? Você já nasceu nova criação. Você nasceu justo, perfeito.
sabendo isso, que a nossa velha natureza foi crucificada com Cristo, com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, aqui, de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto ao viver, vive para Deus. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Irmãos, precisamos de, isso aqui é revelação. Nós morremos com Cristo, amém? Morremos, morto. Por que nós morremos com Cristo? Por conta do pecado. Por conta do pecado, nós éramos pecadores e morremos com Cristo. Só que da mesma maneira que nós morremos com Cristo, crucificado, morremos já, nós agora ressuscitamos com Ele. Nós ressuscitamos para nova vida. Nós ressuscitamos nova criação. Nós fomos ler João capítulo 1, lá versículo 12, vai dizer o quê? Que nós não nascemos por vontade humana, mas por vontade de Deus. Não nascemos da carne, mas sim do Espírito agora. Então agora você não é mais natural, você é espiritual. Você não é mais pecador, você é justo agora. Então essa perspectiva da morte, ela precisa de estar resolvida dentro de você. Porque senão você acha que Jesus precisa de morrer de novo. Quando eu e você, isso até é uma espécie de vício, de fala, entende? De fala, não, pastor, é que tem que morrer, né? Tem os reformadores, né, que foram os responsáveis pela reforma protestante, e muitos estudiosos, eles dizem que eles foram muito importantes, fantásticos, nós estamos aqui por causa deles, mas eles não completaram. Então Martinho Lutero tem uma frase dizendo assim, que a velha criatura, o velho homem dele, tinha morrido no batismo, mas às vezes ele se levantava de novo. E é isso talvez que você pensa, pastor, o velho homem apareceu hoje. Ei, pastor, hoje é o velho homem que está aqui, hoje é a velha criatura que está aqui, a velha criação, não posso deixar ele voltar. Irmãos, isso aqui é tão grave, sabia? Porque quando nós estamos dizendo que a velha criação está voltando, nós estamos dizendo que a crucificação de Jesus não foi suficiente. Faz sentido? Porque precisa morrer de novo, então Jesus não foi suficiente, precisa de matar de novo. Não, vamos lá para a cruz de novo. Calvário, Jesus vai para a cruz de novo, vamos matar mais um pouco. Não morreu direito. Irmãos, foi resolvido, você precisa de crer na morte. Precisa de crer na morte, só que é fé. Pastor, mas às vezes assim vem aquela coisa aqui. Vem aquele negócio assim, eu fico pensando, meu Deus, eu não posso gritar. Porque quem gritava era Adão, era Eva. Tudo isso é resolvido pela fé. Eu e você precisamos de crer naquilo que já aconteceu. Então vem muitas pessoas dizem, não, pastor, é que eu preciso resolver. É uma questão de temperamento, né, pastor? Não, isso é uma questão que eu preciso melhorar ainda, pastor. Irmãos, quando eu e você entramos nessa perspectiva, não, pastor, é que eu preciso de melhorar, o que nós estamos dizendo? Não foi suficiente o que Cristo fez. Nós estamos indo aqui para o problema de Gálatas, é isso que eles estão dizendo na circuncisão. O problema todo de Gálatas é esse. Eles creram na graça, eles estão dizendo, cara, tem que circuncidar também. O que eles estão querendo dizer? Precisa de melhorar o que Cristo fez. O que Cristo fez foi determinante, resolvido. Resolveu de uma vez por todas. O velho homem morreu, está sepultado. Nós vemos Romanos aqui, está sepultado, irmãos.
Só que quando ressuscitou, não foi o pecador, não foi o pecado que ressuscitou. Quando ressuscitou, nós ressuscitamos em Cristo, perfeitos agora. Pastor, quer dizer que eu sou perfeito? Aleluia! Exatamente isso. Ah, pastor, eu até posso ser perfeito, mas o meu marido... É que nós olhamos ainda pela perspectiva natural. Você precisa de crer que você é espiritual. Você precisa de crer que você é filho de Deus. Você precisa de crer que você já é nova criação. Você agora vive para Deus. Você vive para Deus. Só que aonde que se resolve tudo isso? É quando nós temos a revelação que Jesus foi o nosso substituto na cruz, nós estávamos nele na ressurreição, mas eu e você nos tornamos um. Aconteceu aqui, irmãos, uma união que ela é mística, uma união que é pela fé. Eu e você nos tornamos um com Deus. Quando Paulo diz assim, porque não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O que Paulo está dizendo? Ele não está dizendo que ele não existe mais, mas ele está dizendo porque o eu, ele está falando o quê? Não existe mais o eu, existe Cristo agora. Eu sou um com Ele. Eu morri, fui crucificado, ok? Mas agora não sou eu quem vive, por quê? Porque o meu eu, ele morreu. E é uma questão de fé, não é uma questão de vontade. Ah, pastor, o meu eu é o meu ego, a minha vontade. Não, é o velho homem, a velha natureza, aquele que tentava fazer coisas para ser aceito por Deus. Esse foi crucificado com Cristo, mas agora quem vive é Cristo que vive em mim. Só que não é um botão de liga e desliga, entendeu? Não, agora eu estou em Cristo. Não, agora eu não estou mais. Agora eu sou espiritual, agora eu sou carnal. Não, agora eu ressuscitei em Jesus, com Jesus, agora eu estou no velho homem. Não, irmãos. Essa é uma outra doença dos cristãos, né? Essa bipolaridade, que ele acredita que ele é. Não, você não é mais. Você é nova criação. Você é nova criatura, você é filho de Deus. Aí Paulo diz, e esse viver, porque é espiritual, e esse viver que agora tenho na carne, eu vivo como? Pela fé, no Filho de Deus. Mas não é a fé, não é que eu creio, pastor, eu creio em Jesus, não. Ele está falando do quê, irmãos? Ele está falando de morte e ressurreição. Essa vida que agora eu vivo, esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé, na morte e ressurreição de Cristo. Quando eu vivo pela fé na morte e ressurreição de Cristo, o que eu estou dizendo? Que eu estou vivendo segundo a nova criação, porque a morte e ressurreição de Cristo fez você se tornar uma nova criatura. Ela diz que você não é mais pecador, diz que você é justo. Só que esse viver, sendo justificado por Deus, sendo amado por Deus, sendo aceito por Deus, eu não vivo naturalmente, eu vivo pela fé, mas não naquilo que eu faço, naquilo que Deus fez em Cristo Jesus. Por isso que Paulo está dizendo, não é eu mais quem vive, ou seja, a minha vida não depende do que eu faço. A minha vida não é sobre o que eu faço, o que eu deixo de fazer. A minha vida não é sobre as minhas obras. A minha vida não é sobre o meu acerto, não é sobre o meu erro. A minha vida não é sobre as circunstâncias, não é sobre as coisas ruins e boas que aconteceram na minha vida. A minha vida, que eu vivo na carne, eu vivo pela fé na morte e ressurreição de Cristo, que diz que eu sou nova criação. Portanto, eu vivo crendo que eu sou nova criatura, justo, amado e abençoado de Deus.
Então não é sobre fazer o que Jesus faria. Meu Deus, e agora o que Jesus faria no meu lugar? O que Jesus faria nessa hora? Meu Deus, alguém me xingou na rua, alguém me desaforou na rua, alguém me desaforou no trabalho, alguém falou alguma coisa. Meu Deus, o que Jesus faria nessa hora? Não, irmãos, não é sobre o que ele faria nessa hora. Não, aí você vai dizer, tá, alguém que nasceu de novo faria o que nessa hora? Daqui a pouco você lembra, não, eu nasci de novo. Então você só vai agir segundo a sua natureza. A sua natureza não é de pecador, a sua natureza é de justo, a sua natureza é de amado. Ô irmãos, fica muito fácil, né? Dá vontade de ser crente assim, né? Pastor, mas assim, falando assim é fácil, quero ver lá em casa, pastor, amanhã. Você precisa de crer. Oh Deus, nos dá revelação, Senhor, nessa noite. Nos dá revelação. Abre os nossos olhos espirituais. Nos dá revelação dessa graça. Nos dá revelação do Teu amor, Senhor. Oh Deus, que o Evangelho não seja, oh Deus, uma história que eu esteja contando aqui, Senhor. Que isso que eu esteja falando, Senhor, não seja somente um conhecimento, que seja uma revelação, Senhor. É por isso que você vai ver Paulo. Você vai ver Paulo lá em Filipenses 4,13 dizendo, tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu sei passar momento bom, mas eu sei passar momento ruim também. Você vai ver Paulo falando, eu fui, tantas vezes chicoteado, eu passei fome, eu passei por nudez, Romanos 8, por isso que você vai ver em Romanos 8 ele falando aquilo. Por que ele está falando aquilo? Ele está falando aquilo ele está falando aquilo no sentido natural. Ele está falando na carne, ok? Por quê? Porque é carne, você é carne, mas ele está falando aquilo pela fé, naquilo que Cristo fez. Eu e você não podemos atuar, não podemos agir segundo as emoções, não podemos agir segundo os nossos pensamentos naturais. Eu e você precisamos agir segundo a nossa realidade espiritual. Segundo aquilo que já aconteceu, segundo aquilo que a palavra diz de você, segundo aquilo que a cruz diz de você. Eu e você não estamos antes da cruz, eu e você estamos depois da cruz. Nós já ressuscitamos, vivemos em novidade de vida. Pastor, aqui tem coisas que me abalam muito. Sim, é porque você está vivendo na carne, mas não na fé no Filho de Deus. Você está vivendo na carne, na fé, nas circunstâncias. Pastor, eu errei, eu falhei, fiz uma coisa muito errada, pastor, então eu não me perdoo, pastor, eu não me perdoo. Você está vivendo na carne, mas pela fé naquilo que você fez. Pastor, fulano de tal falou lá um negócio, eu fiquei chateado, eu fiquei magoado. Você está vivendo agora na carne, pela fé naquilo que a pessoa falou, não naquilo que Deus fez. Aqui está a chave do negócio. Eu e você precisamos de viver pela fé no Filho de Deus. E aí Paulo ainda completa, no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Pastor, mas é tão difícil. Não é difícil, preste atenção. A vida cristã ela não é difícil, sabia? A vida cristã ela não é difícil. Diga aí para o seu irmão. Diga assim, a vida cristã não é difícil. Diga para o outro lado. A vida cristã não é difícil. Agora diga para ele assim, a vida cristã é impossível. Pastor, se difícil já era difícil, impossível ficou impossível. Sabe que se você considerar que a vida cristã é difícil, pastor, essa situação que eu estou passando é muito difícil. O problema de ser difícil é que você vai tentar fazer. Quando é impossível você desiste, eu não consigo. Aí a graça é que faz através de mim. Tem muita pessoa querendo ser crente, olhando para Jesus, mas com a perspectiva errada, não na morte e ressurreição, olhando para Jesus. Jesus,
ele fez desse jeito, então eu vou fazer igualzinho. Mas é atitude exterior. Pastor, mas é muito difícil. A pessoa me deu num lado da cara, virar para dar o outro. Virar para dar o outro, né? Eu tinha vontade de abençoar meu marido. Meu Deus, pastor, acho que eu não sou crente em nada. Olha só meu sentimento, meu pensamento. Eu estou com uma raiva no meu coração. E aí você fica acusado uma semana. Você conhece alguém assim? Fica acusado uma semana, chutou o cachorro. Meu Deus, Jesus amava os cachorros. Como é que eu chutei um cachorro? Não sou crente em nada. Dei uma chinelada no meu filho. Meu Deus, cara, não sou crente em coisa nenhuma, só Jesus não fazia isso. Gritei com meu marido, fiz algo, você fica acusado e condenado. E você fica, meu Deus, não, isso eu não sou crente, nada, não tem. Meu Deus, peraí, deixa eu aqui, agora eu vou ser que nem o irmão lá. Aquele irmão não chuta cachorro, não grita com a esposa, eu vou ser igual a ele. Você precisa de voltar para o fundamento do Evangelho. Eu morri e eu ressuscitei. Eu sou nova criação. Aquilo que Deus fez em Cristo Jesus é suficiente. É suficiente. Eu sou nova criação. Mas crente, tem que fazer tal coisa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu não consigo fazer. E eu não consigo. Por isso que tem muita gente que vai ser usado por Deus. Pastor, eu quero servir. Tá bom, irmão, amém, aleluia, vamos servir. Não, mas isso aqui eu não consigo. O dia que você for servir a Deus e conseguir fazer algo, para tudo. Para tudo, porque daí é você, não é Ele através de você. É impossível. Pastor, mas eu não consigo ser uma mulher virtuosa. Glória a Deus. Pastor, eu não consigo ser um homem assim e tal, né? Teve um caso, estão gravando, né? Mas a pessoa não vai ver. Não foi aqui, foi em outro lugar, outro país na verdade. A pessoa saiu da vida da igreja por quê? Não, porque lá eles dizem que a gente tem que ser homem. Quase que eu fui embora na hora. Ele estava se esforçando, ele não entendeu o evangelho, ele estava se esforçando para ser o homem da casa. Era a mulher que era o homem da casa, né? Ele precisava de ter a revelação da graça de Deus. Mas ele estava tentando, ele se sentia pressionado. Porque a gente dizia para esse irmão, se posiciona, né? Dá um rugido de leão naquela casa lá. Dá um aleluia, glória a Deus. E aí ele não conseguia, enfim, porque era muito difícil. Porque ele queria fazer na carne. Muita irmã, pastor, eu não sou a mulher de Provérbios 31. Não é mesmo. Pastor, eu não sou a mulher virtuosa, eu não consigo. Glória a Deus, você precisa chegar. Se você ainda não chegou nesse lugar, você precisa chegar nesse lugar. Pastor, eu não sou. Glória a Deus. Pastor, é impossível. Aleluia. Eu não consigo. Glória a Deus, porque é Ele. É Ele, você precisa entender, não sou mais eu que tento fazer, não sou mais eu que tento ser uma boa pessoa, não sou mais eu que tento fazer algo, porque isso vai ficando pesado. É por isso que um monte de gente, eles abandonam a vida da igreja, porque eles vão tentando. Por isso que é muito difícil às vezes perdoar uma pessoa. Não, pastor, eu tentei, mas não consegui perdoar. Ai, meu Deus. Volta, senta aqui de novo, abre em Gálatas, abre Romanos. Não é você, é Ele em você, é pela fé naquilo que eu sou em Cristo Jesus. Eu não sou a mulher virtuosa, não é mesmo, mas em Cristo você é. Pastor, mas eu não sou santo. Você não é, mas em Cristo nós somos santos. Pastor, eu não sou justo. Não somos justos pelas nossas obras, mas em Cristo nós somos justos, perfeitos, plenos, aceitos por Deus. Por quê? Nós não, Cristo. Irmão, tira o peso. Está me saindo o peso. Eu estou falando que está saindo cada vez o peso. Vai ficando tão bom ser crente, irmãos. Parece que eu estou, né? Parece que eu estou meio que me convertendo de novo esses dias. Porque assim é uma liberdade. É uma liberdade, irmãos, porque é Cristo, é tudo sobre Ele, não é nós. Não é nós, não é o que você faz, não é o que você tenta fazer, não é as suas obras, não é a sua obediência, não é a sua performance, não é os seus acertos, não é os seus erros, não é nada do que você faz, não é tentativa humana, é quando você desiste e diz, Senhor, eu recebo, eu creio, é o Senhor em mim. Pastor, meu marido, pastor.
Estou pregando para ele todo dia, e ele não se converte. Vou desistir. Desiste de uma vez. Deixa Jesus fazer a obra. Pastor, eu já disse para ele, eu botei lá. Tem um videozinho, vou finalizar aqui. Já viu o videozinho aquele da foi, acho que tu me mandou, amor? Tu me manda os vídeos. Não, esse aí tu me mandou. Só me manda vídeo de coraçãozinho. Olha só. Tem um videozinho assim que é, tipo assim, o marido e 2, 3 crianças, assim, né? Principalmente os meninos, né? E daí a mulher vai lá no banheiro, pega a tampa do vaso e levanta assim, né? Aí eles estão com um caderninho e anotam. Ah, entendi. Já viu esse vídeo? Aí eles vão lá e a mulher vai passando, né, na casa e vai ensinando, né? E como se estivesse ensinando os homens. Ah, entendi. Que a tampa do vaso, ela tem que ficar baixada, não levantada. Já estava ensinando errado já. Ela tem que ficar assim. Aí ele pega assim, né, o cesto de roupa, e a roupa está do lado. Aí ela pega assim, ensinando para eles, ó, roupa aqui, bota aqui. Eles, entendi agora. Talvez você esteja fazendo isso com o seu marido, tentando botar lei. Pastor, eu não consigo, não adianta, eu já fiz bilhete, já botei lá os 10 mandamentos da casa, já botei, já disse que não é para fazer isso, já disse que não se faz aquilo, já fiz vídeo, já mandei áudio, já escrevi, já tirei foto, já fiz tudo, pastor. Já orei, já jejuei, já fiz tudo. Desiste. Não é você quem vive, é Cristo que vive em você, é Ele. Creia pela graça mediante a fé. E aí o casamento vai ficando pesado ou não vai ficando assim? Ah, pastor, mas se eu deixar vai virar uma bagunça. É por isso que muito cristão ele fica escandalizado com o pecado. Mas é somente quando o pecado aparece é que a graça manifesta. É só quando as limitações e as fraquezas aparecem que a graça de Deus é liberada. Só quando eu assumo, Senhor, não eu, mas é o Senhor. Eu não consigo, mas é o Senhor que vai fazer. Para mim é impossível, mas é o Senhor que vai fazer. Por isso que Paulo declara: não sou eu quem vive mais. Agora quem vive é Ele. Ele vive dentro de mim. E eu não preciso fazer força, irmãos. E aqui eu finalizo. Tem muito cristão que quer fazer força para mostrar Cristo. Não, pastor, eu tenho que mostrar Cristo. Esqueça. Porque Ele está em você. Permita que Ele flua através de você. Não precisa de fazer força. Você só precisa de crer que essa é a sua natureza, irmãos. Essa é a sua natureza, você já é, você já é filho, você já é justo, você já é aceito, você já é amado, você já é escolhido, você está em Cristo. Nós morremos com Ele, mas nós ressuscitamos também, vivemos essa nova vida, essa novidade de vida nele. E essa vida, né, Paulo diz, essa vida eu vivo como? Pela fé. Então não é somente que eu fui feito nova criação pela morte e ressurreição, eu vivo com base na morte e ressurreição. Eu vivo os meus dias, eu vivo meu casamento baseado na morte e ressurreição. Eu vivo os meus dias no meu trabalho baseado na morte e ressurreição. Eu vivo a vida da igreja baseado na morte e ressurreição. Eu vivo os meus dias na carne pela fé em Cristo Jesus, aquele que me amou e se entregou por mim. E aí ele finaliza dizendo: eu não anulo a graça. Não desprezo, não invalido a graça. O que a graça fez? Me colocou em Cristo. Então eu não anulo a graça. Por quê? Porque se eu crer que a justiça é mediante a lei, Cristo morreu por nada. Eu estou invalidando o que Cristo fez. Então, irmãos, todo aquele que tenta aperfeiçoar a si mesmo, todo aquele que tenta tornar-se aceito diante de Deus, segundo as obras da lei, todo aquele que vive com base, todo aquele que é cristão, preste bem atenção, aquele que crê, que vive com base na velha natureza, ele está dizendo que a crucificação de Cristo não valeu de nada. Ele está fazendo com que a graça se torne vã, sem propósito, sem impacto.
Mas Deus trouxe você nessa noite aqui, para que o Espírito ministrasse no seu coração, que você é nova criatura. Não é você quem vive, é Deus que vive em você, é Cristo que vive em você, o Espírito de Deus está aí dentro de você, nós estamos em Cristo, nós fomos feitos um com Cristo, nós fomos feitos um com Deus, nós estamos nele, e nada vai mudar isso. Eu e você devemos viver segundo a nossa realidade espiritual. Pastor, mas aquele que não crê em Cristo, aquele que não confessou Jesus como Senhor e Salvador, aquele que não nasceu de novo, ele precisa nascer de novo. Não adianta dar um conselho para ele, não adianta dizer para ele, tu precisa ser assim, desse jeito. Não, nada. Ele precisa nascer de novo, ele precisa de crer com o coração e confessar com a boca que Jesus é o Senhor. Ele precisa declarar: eu creio que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados, eu creio que Ele ressuscitou no terceiro dia, está sentado à destra do Pai, e eu creio que eu estou nele, eu creio que em Cristo eu sou nova criação. Depois que ele crê, aí sim ele é inserido nessa nova vida. Então muitas pessoas, elas querem evangelizar e falar de Cristo para as pessoas, falando sobre o exemplo. Você tem que ser assim, você tem que ser desse jeito, daquele outro. Não. Dizer para você precisa crer em Cristo, você precisa nascer de novo, você precisa ter uma experiência com Jesus. Deus entregou Jesus, Ele amou você, mesmo sendo pecador, para que você creia nele e se torne nova criação. E aí, 2 Coríntios capítulo 5, 17 diz o quê? Aquele que está em Cristo, tudo se fez novo. Vamos ler para finalizar? 2 Coríntios 5, fique de pé onde você está. Vamos ler a partir do 15, coloca ali, olha só o que diz, 2 Coríntios 5, 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivem mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aqui, assim, que nós daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Ou seja, nós não conhecemos de maneira natural, é espiritual. E assim, se alguém está em Cristo, quem está em Cristo aqui? Você está em Cristo? Paulo está falando para você, se alguém está em Cristo, ele é nova criação, e as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas, elas foram feitas novas. Você é nova criação. Pastor, mas quando eu peco, quando eu erro, não muda tudo? Não muda. Por quê? Porque maior é a obra de Cristo do que a nossa. Maior é o que Deus fez em Jesus daquilo que você pode fazer. Não é a obra humana que seja maior que a obra de Cristo, a obra consumada do Calvário, a obra dele. Pastor, mas a pessoa errou, ela falhou, ela pecou, e agora? Sabe por que ela fez isso? Porque ela deixou de crer que era nova criação. Ela acha ainda que é pecador. Mas o Espírito Santo trazer revelação para você nessa noite. Você é nova criação. Você já é nova criatura. Você é justo, amado, abençoado. Você foi crucificado, mas agora você foi ressurreto em Cristo Jesus. É Ele que está em você, é o Espírito que conduz você, é o próprio Cristo que habita em você, é Ele que vive em você, é Ele que vive através de você.